Programa Nova Manhã é um oferecimento Unimed Catanduva. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Nova Manhã. Para mim é um prazer ter você aí do outro lado, sempre nos prestigiando, com muita informação. Nós sempre abordamos assuntos que é de suma importância para a população. E hoje eu tenho uma convidada aqui e com certeza quando terminar esse programa você vai falar assim, preciso passar com ela. Olha, a nossa vida corrida, de muitos compromissos, muitas atividades e muita correria, faz às vezes nos sentirmos um pouco apreensivos, às vezes depressivos, às vezes ansiosos, começa a praticar procrastinação, é essa palavra, né, que fala? Isso. Talvez você não saiba o que é, mas sabe quando a gente vai protelando, vai jogando pra frente, depois eu faço, depois isso, depois aquilo, acaba desenvolvendo muita tristeza, muito medo, e aí? Será que psicólogo é só um médico para louco? Não, infelizmente tem muitas pessoas que têm esse tabu e no século XXI onde nós vivemos ainda tem pessoas que acham que não precisam. Mas todos nós precisamos sim, cada um com a sua área, cada um com a sua vocação. Tem muitos nichos dentro da profissão e com certeza faz com que nós nos sentimos muito melhores ao sair de uma consulta. A minha convidada hoje é a Lara Lima Bugatti. Seja bem-vinda, Lara. Obrigada, Glaucia. Vocês, pessoal, boa tarde. E é mais ou menos isso, não é mesmo? Que as pessoas acham que nunca precisam passar por um psicólogo. É verdade. Como que surgiu essa necessidade de embargar nessa profissão? Olha, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Eu lembro que desde pequena minhas amigas me falavam, né? Nossa, você é muito boa em dar conselhos, meus pais também. E aí foi juntando, sabe, esse interesse. Eu brinco que eu nem sei muito bem quando eu tive aquele estalo de realmente é isso, porque é algo que sempre estava dentro de mim, né? E aí um dia eu fui atrás, comecei a pesquisar, né, melhor sobre essa área e eu tive essa certeza de que era o que eu queria. E quando eu comecei foi a confirmação, né? É muito bom poder ajudar as pessoas. E aí eu fui entendendo que a psicologia não é só, na verdade, dar conselhos, né? Sim. Mas é uma escuta muito mais qualificada, então vai muito além de dar conselhos e ouvir como a gente ouve, né, umas das outras. E o engraçado é que às vezes o ato de se expressar, de colocar pra fora, de conversar, gente, é libertador, não é mesmo? Sim, realmente. E qual a área específica que você resolveu atuar, falar, eu me identifiquei mais com ela, porque dentro da psicologia nós temos muitas áreas, muitas atuações. Exatamente. Bom, eu sou hoje psicóloga da infância e da adolescência. Eu atendo somente crianças a partir dos 7 anos até os 18 anos de idade e também faço orientação de pais, né, que nós chamamos de orientação parental. Então, são essas as áreas em que eu atuo. Isso é muito bom, às vezes a gente acha que não tem necessidade, às vezes, ou quem tem necessidade na fase infantil é só as crianças que passam por uma separação ou por algum problema afetivo, a perca de um ente querido do pai, da mãe, e na verdade não é só isso, não é, Lara? Exatamente. É muito necessário que os pais tenham um olhar cuidadoso para os filhos, sabe? Então, quando a criança tem atrasos na fala, então aos 3 anos é esperado que uma criança já fale, né? Com não muita dificuldade, dificuldades de aprendizado na escola, né? Dificuldades de relacionamento, nas habilidades sociais. Então, tudo isso são sinais e sintomas que nos chamam a atenção para, né? Acende uma luzinha. Será que meu filho realmente precisa de ajuda? Então, tem muitas outras coisas além de tudo isso que você falou. Até porque quando alguém identifica isso numa criança, às vezes o maior bloqueio é sempre com os pais, né, Lara? Exatamente. Por isso que é importante fazer acompanhamento também com os pais, porque às vezes o pai e a mãe não conseguem identificar aquela deficiência ali na criança, deficiência assim, modo bruto de se falar. Mas, tem um atraso aqui, ou não consegue focar ali, tá começando a ter alguns comportamentos, né, estranhos com os amiguinhos na escola, dificuldade no aprendizado, assim como a Lara disse. E aí, a gente, nós mães, eu sempre falo aqui no programa, é nosso dever estar sempre de cima, às vezes a nossa vida corrida, os nossos afazeres, os nossos compromissos, deixam com que às vezes a nossa vida profissional seja mais importante do que esse olhar para as crianças, que na verdade é o futuro dos nossos filhos, não é, Lara? Exatamente.
Exatamente. E é muito importante, né, que os pais, eles estejam abertos para essas orientações, não é? Porque realmente é muito difícil saber, uma pessoa leiga que não conhece, né, da psicologia, quando levar o filho para um atendimento. A gente fala assim, dá algumas dicas, né, de forma mais geral, mas é muito específico de uma criança para outra, né? Então, é preciso ter esse olhar bem cuidadoso para cada criança, para cada necessidade. Então, percebeu que tem alguma coisa estranha, tá alguma coisa diferente, mas você ainda não sabe o que é, já busca ajuda, busca uma orientação, né? Hoje, através do meu Instagram também, eu compartilho muitas informações, sinais, né? Para os pais ficarem alertas e saberem quando procurar essa ajuda. Então, existem muitas formas hoje de ter acesso a essa informação, né? Lara, quanto tempo você já está aí na estrada? Aonde é seu atendimento? Olha, eu estou atuando com a infância e adolescência há 6 meses. Olha só, é muito recente e é muito bom isso, porque não é um nicho rápido de se usar, né? De se achar. Às vezes você acha mais psicóloga voltada para mulher, ou terapia de casais, tem tudo muito específico. E olha, as nossas crianças precisam, porque hoje as crianças sofrem muito ataques de tudo quanto é lado, não é mesmo? É verdade. E é como você falou, não é um nicho muito explorado, né? Eu não tinha tantas referências de psicólogas infantis e foi um dos pontos que me despertou o interesse para essa área. Eu lembro que quando eu iniciei na faculdade, nos estágios do último ano, eu tinha uma criança e um adolescente como pacientes. Então foi quando eu mergulhei nesse mundo, comecei a estudar e aí, depois de formada, eu tive a oportunidade de fazer um grupo terapêutico com adolescentes. E foi quando eu tive a certeza, é isso que eu quero estudar, porque eu realmente me encantei por esse mundo, sabe? E pude perceber o quanto é importante nós trazermos essa pauta da saúde mental para a infância e para a adolescência, né? Eu vejo que é muito esquecido a infância e a adolescência, infelizmente, como você disse, os pais estão tão focados nas suas carreiras, né? Em tudo que envolve ali a vida de um adulto. Então, foi essa preocupação, esse amor por esses adolescentes e crianças, né, que me fez ter o interesse de atuar nessa área. Eu sempre estive muito próxima das crianças, desde a igreja, né, participando de ministérios infantis. Então, eu tenho um carinho muito grande por essa área. E nada mais satisfatório do que você realmente se encontrar na profissão. Hoje nós temos muitas pessoas que fazem uma faculdade, fazem outra e acabam assim se perdendo. Não sei se é isso mesmo que eu quero. Eu comecei, eu achava que era legal, mas eu não... E quando você abraça, realmente fala, não, eu me encontrei, isso é muito bom para ambos os lados, para quem se tornou profissional e para quem também vai precisar desse profissional. O carinho se torna outra, a atuação consequentemente é outra, né? É verdade. No próximo bloco nós vamos falar algumas coisinhas, alguns relatos de que talvez seja um sinal de alerta para você que é pai, que é mãe, que às vezes é vovô, que aí fica com a criança durante o dia, para o papai e a mamãe trabalhar, que é importante você levar a criança no psicólogo. Não sai daí, o programa Nova Manhã volta já. No mercado, a Amaral Multimarcas tem equipe especializada em pintura, funilaria e martelinho de ouro. Aqui só utilizamos produtos da melhor qualidade, peças originais e com garantia. Além disso, fazemos questão que os nossos clientes acompanhem todo o processo, porque atender bem é a nossa prioridade. Atendemos todas as seguradoras. Venha conhecer os nossos serviços. Peça um orçamento sem compromisso. WhatsApp 17 99775 4009 e contato @multimarcasamaral.com.br. Estamos na Rua Sergipe, 1692, esquina com a Avenida Benedito Zancané. Amaral Multimarcas. Seu carro merece essa marca. Se você conhece a Telecidade, então conhece o Doutor Microondas, uma empresa com quase 30 anos de tradição que oferece mão de obra especializada em manutenção de televisores LED, microondas e eletrodomésticos em geral.
A Telecidade também revende e conta com uma linha completa de ventiladores Lorenseed, com as melhores opções de pagamento e parcelamento. Pensou em manutenção de micro-ondas e eletrodomésticos em geral? Lembrou do Doutor Micro-ondas da Telecidade. Nosso endereço é Praça 9 de Julho, 258, no centro de Catanduva. Telefone 3151-0606. Seu veículo pifou, deu pane na bateria. Esquina das Baterias tem a solução. As melhores marcas venha conferir. Baterias para motos, carros e caminhões. Venha logo conhecer. Economia pra valer, Esquina das Baterias. Representante das melhores baterias do Brasil. Na rua Minas Gerais, 970, esquina com a 24 de fevereiro. Telefones 3045-5539 e 99767-6757. Esquina das Baterias, é preço baixo todo dia. O programa Nova Manhã está de volta e hoje eu tenho o prazer de ter a Lara Lima Bugatti, ela que é psicóloga especializada na área de crianças e adolescentes, que às vezes parece algo tão fútil, desnecessário, mas de suma importância para o crescimento de uma família com base, não é, Lara? Exatamente. Olha, às vezes os pais falam assim, quando eu devo achar que eu tenho que levar meu filho no psicólogo, porque às vezes tem muita... como que eu posso dizer, algumas divergências ali, será que eu levo? Não, é só um comportamento, é só uma fase, e às vezes espera essa fase passar e não chega, e às vezes isso pode tornar um problemão. Sim, exatamente. Olha, eu costumo dizer assim para os pais que eu atendo, né? Surgiu uma dúvida, será que eu levo? Leva. É esse o momento de levar o filho para um atendimento. Quando surge aquela dúvida, quando começa a se pensar na possibilidade, é aí o momento. Porque os pais sabem quando as coisas começam a ficar diferentes, né? Então, uma dica que eu posso dar para os pais, né, para que torne mais fácil essa decisão de levar ou não, fiquem atentos a mudanças de comportamentos, né? Então, era mais extrovertido, tinha bastante amigo, de um tempo pra cá não tem mais amigos, não quer mais sair, perdeu interesse em coisas que antes gostava, aí é um sinal de alerta, né? Então, toda mudança de comportamento é um sinal. Lá, e é muito engraçado, porque eu tenho uma amiga que tem um filho adolescente, né? E outro dia nós estávamos conversando, aí ela falou assim, tô achando meu filho estranho, porque ele começou a amizade com uma amiguinha, parece que ele tá gostando dela, ela tem aí 12, 13 anos, os dois têm. E aí parece que a menina, ela tem dinheiro e a gente tem uma situação mais simples, e aí ele tá se sentindo ofendido por conta disso, começou a ficar introspectivo. Eu falo, são coisas tão bobas, corriqueiras para nós, mas que talvez fazem, né, uma diferença ali na vida do adolescente, e que outra pessoa mostrando para ele que, olha, eu não sei como que vocês agem, mas que não é para mudar a sua cabeça, não é mesmo? É que os adolescentes, crianças e adolescentes, eles estão totalmente em formação, né? Então eles ainda não têm todas as habilidades que os adultos têm, Sim. né? Ou devem ter, nem todos têm, para lidar com as emoções, com as situações de frustrações, não é? Quando as expectativas são frustradas. Então, por isso parece que é o fim do mundo para um adolescente quando uma coisa pequena acontece. Mas o que eu também falo muito para os pais em relação a isso é: não negligencie as emoções do seu filho, né? Isso é besteira, deixa eu falar. Exatamente. E eu achei legal, ela veio falar comigo, ela falou assim, amiga, eu precisava da tua ajuda, eu sei que teu filho é menor, mas como que eu faço? Exatamente. Né? Eu falo assim, olha, não, leva ele numa psicóloga, vai ser bacana, ele vai falar, né, o que ele tá sentindo, expressar. E às vezes, eu falo assim, a nossa juventude hoje tem um acesso muito ligado à mídia, aos famosos, e aí vem aquela comparação. Isso também é muito difícil, né, nessa fase. Porque eu vi a famosa, não sei o que lá. Porque eu tô cheia de espinha nessa época. São coisas, são sempre probleminhas minúsculos, né? Sim. Ao nosso ver, que já tem uma cabeça mais aberta, mas que para eles está sendo o fim do mundo. Exatamente. Por isso que é importante nós usarmos todas as situações que acontecem, né? Principalmente os pais, para ensinarem habilidades para os filhos, né? Então é esse o papel dos pais, é ensinar. Os
pais costumam muito me falar, né? Nossa, meu filho parece que faz de propósito, para me provocar. Mas na verdade não é assim. É porque ele não tem a habilidade para processar aquela situação, para lidar, para enfrentar da melhor forma. Então todos os comportamentos das crianças, dos adolescentes, eles querem nos comunicar algo. Seja, pai, eu não sei lidar com isso, mãe, eu não gostei daquilo. Às vezes eles não têm clareza para verbalizar e não conseguem nos expressar o que eles querem dizer. Mas na maioria das vezes é isso que acontece. Não é só para nos provocar, né? Por isso, como pais, como educadores, né, professores, a gente precisa olhar para as crianças e para os adolescentes como seres em construção e ensinar essas habilidades que eles ainda não têm. Lembrando sempre que os adultos da história somos nós, né? E eles, as crianças. Então, a gente que precisa dessa maturidade para lidar e ensinar essas habilidades às crianças e aos adolescentes. E quando você percebe que você não está tendo um controle, não sabendo lidar, é importante você também procurar um psicólogo. Fala, olha, tô lidando com essa situação com meu filho, não sei como lidar, eu tô sendo agressivo, ou eu tô sendo negligente, né? Porque são várias comparações ali dentro de um relacionamento. Eu não tenho tempo. Às vezes o tempo pode ser algo primordial que pode mudar toda a sua vida. E eu vejo tantas pessoas falarem que quando começou a se dedicar um pouco mais, o tempo com a criança, com o adolescente. Gente, a gente fala disso hoje, mas as crianças elas estão muito envoltas à internet, muito envoltas ao TikTok, ao YouTube, todas as redes sociais, tendo uma necessidade de aprovação dos amigos, porque compartilham ali das mesmas coisas, quando na verdade o que supre todas as necessidades de uma criança é o pai e a mãe. Independente dos pais serem separados ou ainda morarem juntos, tem que haver um respeito para que essa criança não cresça com uma mente conturbada. Exatamente. Ou então realmente crescer e falar assim, eu não quero um relacionamento na minha vida porque eu vejo como são os meus pais. Isso é muito, muito importante. É verdade, a criança precisa de um apego seguro para que ela consiga se desenvolver, né? Pode ser com a mãe, pode ser com o pai. Então, nesses casos em que você está falando de separação, é necessário que os pais cuidem muito para que a criança não seja atingida. Porque vários sentimentos vêm à tona, né? A criança começa a se sentir talvez o pivô ali da separação, né? Enfim, tantas coisas que podem rodear as crianças nesse momento. Por isso, elas precisam ser protegidas e entender que, independente do que está acontecendo, elas continuam sendo amadas e elas não são o motivo de nada, da separação, das brigas. Então, é muito importante nessas fases investir em tempo de qualidade realmente com as crianças, como você está dizendo. Isso é bem verdade. As crianças normalmente, quando chega ali numa base de 4 a 6 anos, tá sendo uma mudança brusca, né? Do bebê ali para ser uma criança. Então, às vezes faz birra, faz manha e às vezes você não sabe como lidar com isso. Outro dia eu estava comentando com uma mãe e ela falou assim, nossa, eu participei de uma cena que a mãe estava tentando corrigir ali, aquela criança toda histérica. Aí eu falei, e isso é importante, quando a gente deparar com qualquer tipo de situação, nunca julgar nem a mãe nem a criança. Porque às vezes tá tentando trabalhar algo que não havia antes, não é mesmo? Os dois ali acabam tendo alguns conflitos e sempre não se intrometer. Eu sempre aprendi isso, que é muito importante não se intrometer, não é mesmo? Sim, é verdade. E isso que você tá falando acontece muito, né? Eu recebo muitas queixas de pais que às vezes até levam as crianças para terapia. E aí quando a gente começa a avaliar, investigar o que pode estar acontecendo com aquela criança, não é nada. Não é nenhum transtorno. É claro que às vezes tem ali alguma dificuldade de comportamento, não sabe lidar com os comportamentos, mas na verdade quem tem mais dificuldade ainda são os pais para lidar com aquele comportamento da criança, por isso eles acabam levando a criança para terapia. Mas, nesses casos, a intervenção com os pais ela é muito mais efetiva do que com a própria criança. Entende? Principalmente se ela tiver menos do que 7 anos. Porque a criança menor de 7 anos, ela não tem ainda uma capacidade de metacognição. O que é isso? É a capacidade de refletir, de pensar sobre os próprios pensamentos, né? Então, a terapia baseada na TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, a abordagem que eu trabalho, ela parte do princípio de que tudo começa nos nossos pensamentos. Então, um pensamento gera uma emoção que gera um comportamento. Se essa criança ainda não tem a capacidade de pensar sobre os próprios pensamentos, entende que a intervenção com ela talvez não é tão efetiva? Então, os pais levam achando que o problema é com a criança e a gente acaba percebendo, né, e até trocando essa informação com os pais de que a maior dificuldade é deles. Com a criança tá tudo bem, tá tudo dentro do esperado para a fase. E aí é onde entra a orientação parental, que foi o que eu falei que é um dos meus serviços, né, lá no início.
que é orientar os pais, ensinar habilidades, estratégias para que eles possam regular aquele comportamento do filho, ensinar essas habilidades também, que eu falei no início que a criança precisa aprender, né? Porque ela ainda é um cérebro imaturo. Sim. Então, a orientação parental, existem muitas pesquisas que mostram o quanto ela é eficaz em alguns comportamentos desafiadores da criança, né? E é interessante, Lara, que existem muitos pais que, por conta da criação, foi criada de um jeito diferente, não tem... Hoje nós temos cada vez mais pais mais velhos, né, que tendem a se preocupar com a área profissional, a dar um estudo de qualidade, uma casa, né, tenta fazer a sua área profissional e base ali de família, deixar os filhos para um longo prazo, né? E eu vejo que às vezes tem gente que tem essa dificuldade, que fala assim, eu fui criada desse jeito, hoje com essa atualidade, modernismo, eu tenho um pouco de dificuldade. É mais um motivo para que haja um acompanhamento. Olha, eu fui criado assim, eu não estou sabendo lidar, eu tive uma criação dura, severa, ou eu não tive pai, eu não tive afeto de mãe. Gente, isso é muito, muito importante, porque como que você vai trabalhar isso se você não teve? A psicologia ajuda muito, na questão de traumas, não é mesmo? Sim, exatamente. E a tendência dos pais é a reproduzir aquilo que eles viveram, não é? Então, é muito importante mesmo buscar essa ajuda, né, para que os padrões ali sejam rompidos e muitas vezes envolve muitas outras questões emocionais, né? Por isso precisa realmente de um acompanhamento específico de uma pessoa que consiga orientar para que esses padrões sejam rompidos. E há muito essa comparação, né? Infelizmente, na minha época era assim, na minha época a gente apanhava de não sei o quê. Então, assim, os tempos não são mais os mesmos, Sim. né? As crianças precisam desse cuidado diferente, tempos diferentes, as nossas atitudes, os nossos comportamentos precisam ser diferentes também. Olha, nosso bate-papo está interessantíssimo, não saia daí, o programa Nova Manhã volta já com mais informação para você. Imagine uma casa de carnes em que a qualidade dos produtos vem sempre em primeiro lugar. A Tutti Felice tem os melhores cortes de carnes e grande variedade de produtos para o seu dia a dia, churrasco ou para aquela receita especial. Sal de parrilha, temperos, bebidas variadas, maionese, escabeche, frios e muito mais. A Tutti Felice recebe todo o tipo de encomenda e entrega tudo prontinho em porções fracionadas, perfeitas para o seu dia a dia. Peça tudo pelo delivery 99657-2635. A Tutti Felice está localizada na Rua Brasil 2048, no centro de Catanduva. Tutti Felice, o melhor para você. Estamos de volta com o programa Nova Manhã. Hoje a gente está num bate-papo muito interessante falando sobre como nós, seres humanos, podemos ser melhores num pós-terapia, não é mesmo, Pois Lara? é. A Lara, que é especializada no infanto-juvenil, ela é voltada para a área das crianças, idosos, adolescentes na área da terapia, da psicologia. E a gente vê no mundo que nós vivemos hoje esse excesso, vamos dizer assim, excesso de informação que eles hoje absorvem, acaba tendo uma crise de identidade, não é mesmo? Às vezes chega lá com ansiedade aflorada, eu não me aceito assim, não me aceito assado, e eu sei que a adolescência é um ponto crucial, assim, que a pessoa deve passar pela terapia, porque às vezes acaba carregando coisas ali da infância que talvez nem é dela, não é, Lara? É verdade, porque as crianças são esponjas, né? Absorvem tudo. E aí, como adultos no futuro, são um reflexo da criança que foram, né? Então isso é muito sério. E falando um pouquinho sobre essa crise de identidade, como você colocou, é muito delicado esse assunto, né? Porque hoje, é claro que não é só um motivo, não é só um fator que leva a nenhum problema, a nenhum transtorno, né? Mas tem essa questão da quantidade de informações, né?
né? Do tanto que as crianças são expostas hoje. TikTok, que traz ali, né, diversos tipos de corpos diferentes. E eu sempre falo, eu acho assim, eu não sou contra nenhuma rede social, pelo amor de Deus, gente. Mas, infelizmente, hoje o TikTok é a rede social mais aberta. Exatamente. Então não tem filtro. Eu acho que pais não deveriam deixar seus filhos a ter esse acesso liberal. Às vezes você quer ver, às vezes segue algumas coisas, mas infelizmente o TikTok não te dá essa proteção de ver somente aquilo que você quer, somente aquilo que você segue. E às vezes eu vejo, já presenciei às vezes criança vendo TikTok ali, gente, tem informação de tudo, de tudo que uma criança não pode saber naquele momento. E às vezes ela absorve de uma forma que ela não poderia absorver daquele jeito, do jeito que a criança entende e pode ter problemas futuros. Exatamente. Então ali elas são bombardeadas por informações e estão na fase, né, na adolescência, onde está sendo formada essa autoestima, o quanto eu me gosto, o quanto eu cuido de mim, né? Enfim. E aí, somado a isso, existe, né, em muitos casos, a falta de identificação com a família. E é isso que gera muito desse problema de autoestima, sabe? Dessa confusão, onde as crianças muitas vezes não se gostam, não se veem como pertencentes a nenhum grupo, sabe? Entendi, então, tem bastante. E a família tem muito esse papel de pertencimento. É ali onde a criança precisa se sentir, nossa, eu pertenço a esse clã, eu pertenço a esse grupo, aqui eu tenho um lugar. E é ali onde a nossa identidade é firmada, né? Então, eu não sei como são as famílias, mas o que eu tenho visto muito são famílias que falam, né, pra criança que ela é incompetente, que ela não consegue, que ela só tira notas ruins. Enfim, então não afirmam o ponto positivo, aquilo que precisa realmente ser afirmado, que é o que ela faz de bom. Porque o que a gente faz de ruim, a gente ouve muito, não é? O mundo vai sempre nos falar e a gente vai ver evidências disso. Mas eu vejo que, somado a essa questão da exposição, do tanto de informações, vem também, entende, do outro lado, essa falta ali da família. Muitas vezes a criança fica sozinha, os pais saem para trabalhar e ela fica ali. Então passa anos assim e aí vai consumindo conteúdos, preenchendo o tempo de onde ela consegue, muitas vezes TikTok e outras redes sociais. E aí falta esse sentimento de pertencimento, entende? Então eu vejo que isso tem muito desses dois lados, mas é claro que também outros fatores. Por isso que é tão importante a gente sempre reafirmar, né? Aquilo que você acredita sobre o seu filho, aquilo que você pensa sobre ele, o que você deseja para o futuro dele, tem muito peso e muito poder sobre a vida das crianças e dos adolescentes, né? E hoje, nós como pais, todo mundo de uma certa forma quis ter um filho, ter uma filha, ou em alguns casos, né, acaba surgindo uma gravidez assim inesperada, mas você tem ali um tempo para absorver que vai vir uma criança ao mundo. A responsabilidade é 100% nossa, pais, 100%. A criança ela não pediu para vir ao mundo, independente da sua classe social, do gênero, nada. E essa criança, ela precisa ter um suporte, ela precisa de atenção, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser exemplificada, ela precisa ser exaltada, né? E a gente vê muitas vezes a criança, é o que a gente falou no bloco anterior, você acaba reproduzindo muito daquilo que você já ouviu. Ah, você não pode fazer isso. Tem a questão de religiosidade também, que você fala assim, mas se você faz isso, Deus não gosta de você. A gente não pode criar coisas na cabeça da criança que ela nem sabe, porque ela não tem essa imaginação de quem é Deus, por exemplo. Nossa, então quer dizer que o Deus que mora no céu só gosta se eu fizer alguma coisa boa. E ela começa, de uma certa forma, ali criando um sentimento no coração dela que eu sou excluído, eu não sirvo pra nada. E aí crescem pessoas totalmente frustradas, Lara. Exatamente. Só gostam de mim, eu só sou aceita se eu faço fizer algo, isso, né? Se eu fizer daquela forma. E isso é uma das coisas que eu ensino sempre também para os pais, que é tão importante, é validar e ensinar a realidade sobre as coisas, né? Por exemplo, filho, se você não parar de chorar, Deus não gosta de você, né? Usando esse exemplo que você deu. Se você não parar de chorar, alguma coisa vai acontecer. Não é isso. Não. Na verdade, a criança precisa entender a realidade das coisas. Se você não parar de chorar, você vai ficar cansado, você vai irritar o papai e a mamãe, né? E mesmo assim, você não vai conseguir o que você quer. Então, explique a realidade sobre as coisas, para que a criança consiga, ela tenha essa clareza de expressar o que ela está sentindo e ela entenda que não é porque ela chora que Deus não gosta ou que ela não ganha algo, entende? E é interessante
interessante, porque às vezes tem crianças que falam assim, eu vou fazer isso para eu poder ter isso. Pais queiram fazer uma barganha para poder fazer com que o filho coma, com que o filho vá bem na escola. E, gente, que tipo de ser humano nós estamos criando? Eu não sou a melhor mãe, pelo amor de Deus, não tô aqui para me exaltar. Mas nós temos que procurar cada dia tentar criar seres humanos evoluídos, né? E nós também temos que evoluir. Então você fala assim, olha, se você fizer isso, não vai ser interessante, porque você pode passar por isso, passar por aquilo outro, e nunca falar assim, ó, você não vai. Por quê? Porque não, eu tô falando não. Nunca fazer imposicionamento, né? Porque criança não gosta de eu coloquei uma ordem e não explicar o porquê. Porque nós já fomos crianças, a gente já passou por isso, não é, Lara? Nossa, meu pai falou que não, mas por que não? Exatamente. E não só porque eles não gostam, porque isso a tendência é se repetir, até porque ele não entendeu porque aquilo que ele queria não aconteceu, né? Exato. Então tem algo muito legal também, que eu até já postei sobre isso uma vez, que é uma arte, né, que tá escrito assim, a mamãe vai ficar triste com você. E aí, né, essa frase mostra o que muitas mães falam às vezes, se você não me ajudar aqui na limpeza da casa, a mamãe vai ficar triste com você. A mamãe pode ficar triste? Pode ficar triste. Só que esse é o real motivo pelo qual ele não precisa ajudar o seu filho adolescente? Não. Exato. Filho, se você não ajudar na limpeza da casa, a casa vai ficar suja, eu vou ficar mais cansada, eu gostaria de ter a sua ajuda, mas muitas vezes a gente... pra poder brincar com você. Exatamente. Mas muitas vezes os pais encontram uma forma apelativa, né? Se você não fizer isso, a mamãe vai ficar triste com você. É muito mais fácil falar assim. E você tocou num assunto super interessante. Semana passada chegou um amiguinho do Augusto lá em casa, e aí ele falou assim, não sei que assunto que a gente entrou lá, ele falou assim, eu ajudo a mamãe. Eu ajudo a mamãe a limpar a casa e tal, né? E aí ele ficou olhando pra mim assim. Aí eu falei, olha, Augusto, que legal, que bacana. Mas eu não te ajudo? Eu falei, não, você me ajuda. Porque criança tem esse negócio de comparativo. Eu achei muito engraçado aquilo. Eu falei, não tô falando que você não faz. Você vê uma frasezinha que você falou, olha, Augusto, que legal. Tipo assim, nossa, ela tá comparando que ele faz mais do que eu. Exatamente. Eu falei, não é isso. Aí ele falou assim, eu também ajudo a mamãe, pego ajuda com a cristal, limpo o quintal, recolho o lixo. Aí eu falei assim, sabe por que é legal fazer isso em casa? Porque você não sabe o dia de amanhã, eu falei pra ele. Você pode morar sozinho, você vai precisar limpar. Eu falei, você já imaginou você morar sozinho? Não vai ter mamãe lá, bem? Eu ainda falei pra ele, não vai ter mamãe lá pra acordar, fazer café, limpar, lavar seu banheiro. Aí ele ficou regalando o olho pra mim e falou assim, nossa, verdade. Olha só. Então, eu falo, criança, a gente tem que conversar muito e falar a realidade. Exatamente. Não é conto de fadas. Às vezes, esses dias eu sigo um Instagram que fala sobre, o crescimento dos filhos. E ela falou assim, o que você fala sobre a fada do dente? Na verdade, são contos e coisas bobas que a gente sempre aprendeu quando era criança. Só que eu nunca parei para pensar nisso. Você já parou para pensar o quanto é importante a criança saber a verdade? Porque quando ela descobrir, ela vai falar assim, minha mãe e meu pai eram mentirosos. É uma coisa boba, né, que a gente tá falando. Porque é algo que vem de gerações, falando que, você tem que jogar o dente em cima da casa, que a fada do dente vai te trazer um dinheiro. Quando, na verdade, não é. E não é que a gente tá sendo grotesco, ou tá sendo ultrapassado, ou ignorante, né, às vezes. Mas é porque tudo que nós fazemos reflete nos nossos filhos. Inclusive, nós temos que ser muito exemplo, porque falar nada adianta, e sim o que a gente reproduz. Verdade. Aquilo que a gente fala, eles esquecem, né? Mas o que nós fazemos, eles repetem. Essa é uma grande realidade. E é o que eu sempre digo, ensinar, ensinar e ensinar, né? Tudo que acontece é uma oportunidade deles aprenderem. E o nosso papel é ensinar sobre a realidade das coisas. Sim. Por que não pode? Ou por que pode em tal situação, né? Então é isso que nós devemos falar, para que eles realmente cresçam tendo a consciência sobre as coisas e não simplesmente reproduzindo aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, né? Fazendo se nós dizemos que sim, ou não fazendo se dizemos que não. É importante criar esse senso crítico também na criança, né? E até uma autonomia para ela. Olha, hoje nós temos, como eu falo, um acesso muito grande à internet em qualquer lugar que a gente esteja.
Então use essa ferramenta para você se informar mãe, você se informar pai. Olha, o que está surgindo agora? O que eu posso ficar atento hoje? Inclusive é um assunto muito legal que a gente pode tratar numa próxima sobre os desafios da internet. Isso é muito importante. Sim. Tem muita criança morrendo por conta de desafio criado na internet. Faz um mês atrás que eu vi um desafio do aerosol. Presta bem atenção no que eu vou falar isso aqui para vocês, pais e mães. A menina foi desafiada a pegar o aerosol, desodorante e inalar. Ela não conseguiu, por quê? Quem estava fazendo o desafio era uma pessoa adulta, ou seja, ela vai ficar meio sonolenta, pode desmaiar, mas pode ter um retorno. A criança ela não tem um suporte físico de saúde para isso, e foi onde a menina veio a falecer. Chamei o Augusto, mostrei o vídeo para ele, falei, filho, tá vendo isso aqui? Isso aqui foi criado para você passar embaixo do braço, apenas. Não existe desafio que vai ser legal, que vai te deixar doidão, né? Você pode perder a sua vida, então isso é muito importante. Qualquer coisa que você vê, que você achar interessante, mãe, eu vi isso aqui, o que você acha da gente fazer? Então, a gente tem que estar conectado, porque a criança não pode ter medo de contar as coisas pra gente, né? Sim. E às vezes a gente cria um bloqueio e a criança fala, ai, se eu contar pra minha mãe, ela não vai deixar, porque ela não vai... Ou vai ficar brava, vai colocar de castigo. Isso. Aí ele viu um desafio, mãe, eu vi um desafio do cotonete, a gente pega o desodorante, passa ali, põe na água, vai virar um vulcão. Então você faz junto, você fala, tá vendo? Não, esse é legal, esse dá pra gente fazer. Mostrar pra criança que aquilo que é bom, você vai instigar ela a fazer. E você vai estar junto. Sim, muito bacana. E a importância também, com tudo isso que você está falando, dos pais monitorarem as crianças nas redes sociais. Sim. Né? É muito importante ter o controle sobre o que eles veem, o tempo que eles ficam ali, porque realmente é como nós estamos falando, eles têm acesso a milhares de informações, desafios, que muitas vezes colocam a vida deles em risco, né? Então monitorem. Hoje tem vários aplicativos, né, que permitem com que os pais coloquem ali o tempo limite, depois o celular é bloqueado. Então usem isso para o benefício de vocês, da família de vocês e para a segurança dos filhos. Isso é muito importante. Lara, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu adorei tê-la. Seja sempre bem-vinda quando você quiser. Vamos abordar outros assuntos, porque tudo que é de importância para crescimento e para melhora como um ser humano evoluído, a gente é mais do que convidada a passar para quem está em casa. É válido, né? Muito obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui. Posso deixar só uma mensagem para o pessoal? Claro, por favor. É que agora, né, em janeiro, nós estamos no mês de janeiro, que é comemorado o Janeiro Branco. É uma campanha mundial de conscientização sobre a saúde mental. Então, né, eu quero deixar essa mensagem. Nesse mês, repense, reorganize, recomece talvez os seus relacionamentos, inclusive com seus filhos, né? Aproveite para pensar sobre a saúde mental das suas crianças, como tem sido, e falar sobre Janeiro Branco, falar sobre psicologia infantil, não é só falar sobre transtorno mental, mas é principalmente falar sobre saúde mental, né? Na infância são construídas as bases para a vida. Então, quais serão as bases dos seus filhos? Cuidem muito bem disso, viu? Muito obrigada, Lara. Que você tenha muito sucesso na sua vida, no seu trabalho. Deixa pro pessoal de casa onde que é o seu atendimento, na Rua Pará. Sim, na Rua Pará, número 128, em frente ali ao Pé de Moleque. Quem quiser, vou deixar aqui no rodapé o telefone, Instagram, as redes sociais da Lara. Ela está sempre dando dicas que é de suma importância. Com certeza vai deixar seu dia mais leve, tem uma mensagem ali inspiradora. A psicóloga gosta de colocar uma pontinha e falar assim, nossa, eu precisava mais. Uma reflexão, né? Isso mesmo, vai ser um prazer. E às vezes trazer essa coisa de amor próprio, não é mesmo? Também, é muito importante. Obrigada, viu, Lara? Eu que agradeço. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. Um super beijo, que Deus abençoe e até o próximo programa. Tchau.